Nesse momento, irmãos, eu gostaria de convidá-los para ouvir a mensagem desta noite. Estamos então estudando uma série de mensagens no Evangelho de Lucas, baseada então nos milagres de Jesus. O tema dessa série de mensagens é lições de cura. O subtema de hoje é aprendendo com o reconhecimento. Então nós vimos aqui que só é possível nós agradecermos algo a alguém quando reconhecemos. Então é hora e é o momento de reconhecermos Deus, a sua grandeza, o seu poder, para que então possamos ter uma vida grata ao Senhor. Vamos então para o tema desta noite, aprendendo com o reconhecimento. O reconhecimento é uma atitude de confirmação, com o qual valorizamos a natureza e o caráter de um indivíduo. É interessante essa questão de reconhecimento. Muitas vezes damos valor a coisas ao invés de pessoas. Então estamos reconhecendo que as coisas têm mais valor do que as pessoas. Isso está errado. As pessoas sempre terão mais valor do que as coisas. E aí nesse contexto tem um ditado popular que diz o seguinte, a questão de reconhecer. Quando você vê, por exemplo, um filho fazendo algo muito parecido com o pai, aí diz-se assim, filho de peixe, peixinho é. Então, reconhecendo a figura paterna naquela criança. As pessoas vão olhando para nós e observando como anda a nossa vida. Será que somos realmente um reflexo da glória de Deus? Porque quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e semelhança. Quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar você como um filho de Deus, como um servo do Deus Altíssimo? A Bíblia diz lá em João 1,12 que a todos quanto creram, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Então, uma vez que eu creio na palavra de Deus, eu me torno filho de Deus. E o crer aí é obedecer, é seguir. Então, é trazer um reconhecimento. Eu reconheço a palavra de Deus, eu reconheço Jesus como sendo o Filho de Deus, eu reconheço que o seu sacrifício foi suficiente para a minha vida, e então, através desse reconhecimento, eu adquiro a salvação que vem do Senhor. Geralmente, afirmamos se algo é bom ou ruim diante do reconhecimento. Isso me faz lembrar a primeira vez que eu comi lasanha. A primeira experiência que eu tive de lasanha não foi muito boa. Eu não gostei da primeira vez que eu comi. E aí eu fiquei com aquele trauma, reconhecendo que aquilo não era bom. E então, em uma outra oportunidade, eu estava com a Paula na casa de um familiar e ali foi servido uma lasanha. E eu, na minha cabeça, já tinha comido uma lasanha, reconhecido que não valia, não prestava. E aí eu disse, não, eu não gosto de lasanha. E a pessoa que havia feito se sentia um pouco assim, meio que ofendida, né? Mas a minha lasanha é a melhor que tem. Todo mundo aqui pode dizer, todo mundo falou, realmente é a melhor. Eu disse, então eu vou provar. Meus irmãos, quando eu coloquei uma colherzinha daquela lasanha na boca, ela derretia na boca. Era maravilhosa. Eu ainda me lembro que a boca enche de água só de lembrar daquele momento. E aí me veio um certo arrependimento. Porque eu havia dito que não gostava de lasanha. Naquela vez, eu sou meio seguro assim no sentido da palavra, eu disse, não, eu não vou querer não. E aí, porque eu já tinha dito que não gostava, né? Eu fiquei com vergonha, tímido, muito tímido, eu fiquei com vergonha de comer. Mas quando eu disse para Paulo, olha, quando for na outra vez que tiver lasanha, não diga nada, bote no meu prato que eu vou comer. Ô, negócio gostoso. E ela disse, por que você não falou lá? Eu disse, não, porque eu fiquei com vergonha, né? Muito encabulado, jovem ainda, tinha ainda muita timidez. Graças a Deus que temos conseguido vencer essa timidez. Mas, falando nisso, é para mostrar para vocês que o reconhecimento vem através da experiência, de estarmos juntos, de aprendermos. Então,
Quando temos uma experiência com Deus, uma convivência com o Senhor, logo vamos perceber, vamos reconhecer o quanto Deus é bom. Às vezes a gente está no mundo e tem aquele mundo como excelente. Eu estou tão bem aqui no mundo, minha vida é uma maravilha, a minha carteira é cheia, a minha despensa está cheia, não me falta nada. Quando na verdade há um vazio no interior do homem que nada pode preencher, porque esse vazio tem o tamanho de Deus. Deus é Ele que completa o homem. Então, quando o homem pecou, ele afastou-se de Deus e ele necessita de uma reconciliação. E só é possível essa reconciliação quando ele reconhece Deus como único e suficiente Salvador. Então, é importante o reconhecimento e é muito digno da pessoa de Deus que nós devemos, então, reconhecê-lo como um ser maravilhoso, supremo, bondoso, importante para as nossas vidas. O texto base de hoje é Lucas 7. Vamos ler do versículo 1 ao 23. Não vamos ler todo agora. Cada ponto da mensagem vamos ler um trecho deste capítulo. Então são 3 milagres. Como a gente está falando então das curas, né? São 3 operações de milagres, onde Jesus curou 3 pessoas. E então temos lições para aprender diante desses milagres. E as lições aqui são lições de reconhecimento. Então, nesse capítulo, encontramos 3 ocasiões onde os homens puderam reconhecer Jesus Cristo e o seu caráter divino. Então, vejamos como foi esses momentos. Então, o primeiro reconhecimento vai do versículo 1 ao versículo 10. É o reconhecimento à autoridade. Então, o primeiro reconhecimento que nós encontramos no texto vai do versículo 1 ao 10, o reconhecimento da autoridade de Jesus. Então, vamos ler o texto. Tendo Jesus concluído todas estas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viessem curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados à minha ordenança. E digo a estes: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao mesmo servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar mais uma vez e assim pedir a direção de Deus. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Queremos mais uma vez rogar, Senhor, o teu poder, a tua graça, o teu favor. Fala conosco, ó Pai, por meio dessa mensagem, nos ajuda a compreender e aplicar de forma prática em nossa vida. Pois é em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço e peço. Amém. Muito bem, meus amados, esse momento aqui, essa
essa cena, né, essa oportunidade aqui em que Jesus opera esta cura é muito interessante. Interessante porque Jesus estava em uma cidade dominada então pelos romanos, mas que havia então alguns judeus ali que tinham um certo homem, um centurião, um soldado romano, né, um comandante romano, na verdade, um comandante romano que tinha um certo, como eu posso dizer, cuidado para com os judeus. Talvez ele simpatizava com o judaísmo. Ele não era um judeu, mas simpatizava. Então ele era um gentio. Um gentio é aquele que não é judeu. Sendo um gentio, tendo amizade com os judeus, e ele ouvia falar de Jesus, e Jesus ia até as sinagogas para pregar, ele então pede que estes judeus, anciões, quer dizer, homens já de idade, homens experientes, fossem até Jesus e fizessem um apelo. E o apelo era para que Jesus curasse o servo daquele centurião. Logo, Jesus, ao ouvir aquelas palavras, os anciões disseram: olha, ele é um amigo nosso. Foi ele que construiu a sinagoga, que nós nos reunimos, para onde o Senhor estava indo pregar a palavra. Então Jesus, tendo consideração e reconhecendo aquele homem como alguém importante, no sentido de que era alguém que tinha cuidado do povo judeu, Jesus se dispôs então a ajudá-lo. Estava a caminho quando escuta um outro grupo que está vindo ao encontro de Jesus, que eram amigos também desse centurião, que pede mais uma vez que Jesus agora não mais fosse até a casa, porque ele próprio, o centurião, não se achava digno de receber Jesus. É interessante essa expressão usada pelo centurião em dizer que não se achava digno. Era uma tradição, ou podemos dizer assim, uma forma que os judeus tinham de que eles não podiam entrar na casa de um gentio. Quando um judeu entrava na casa de alguém que não era judeu, ele se tornava impuro, porque aquele homem, aquela pessoa não era da linhagem de Israel, era alguém de uma outra nação. Então, por esse motivo, ele se tornava impuro, tinha que passar por uma cerimônia de purificação. Então, o centurião reconhecia o valor até mesmo das tradições judaicas. E por esse motivo, ele pede que Jesus nem vá até a casa dele. E aí vem o ponto onde Jesus se admira daquele homem, reconhecendo então tamanha fé. Então é interessante como o reconhecimento é importante na vida. É importante que nós reconheçamos as pessoas que estão ligadas a nós, as pessoas que realmente nos dão valor, as pessoas que estão próximas, querendo nos ajudar com uma palavra de conselho, com uma ajuda que seja, com uma palavra que seja. Então reconhecer essas pessoas, valorizar, querê-las próximas de nós. Aquele homem não queria Jesus na casa dele, reconhecendo tamanho valor de Jesus. Ele não queria de forma alguma que Jesus, sendo então um homem importante diante dos judeus, se tornasse um homem impuro. E aí esse valor que este homem reconhece de Jesus faz com que Jesus reconheça o valor dele. E aí mais interessante ainda é porque ele diz o seguinte na palavra, que ele pede que Jesus apenas ordene. Então aqui ele pede uma palavra, que Jesus dê uma palavra e será cumprida. E ele usa o exemplo dele como centurião. A palavra centurião vem da ideia de um comandante que comanda 100 pessoas. Então haviam 100 soldados que estavam debaixo da autoridade deste homem. Então ele está dizendo, ele diz para Jesus aqui no texto, por exemplo, no verso 8 em diante, ele diz assim: Senhor, eu sou um centurião, tenho 100 pessoas no meu comando. Então eu digo para esse vai e ele vai. Eu digo para aquele outro vem e ele vem. E ainda mais eu digo faz isso e ele faz. Então, quando ele diz isso, o centurião pede então que Jesus dê uma palavra.
E então o que ele está afirmando aqui é um reconhecimento da autoridade de Jesus. Ele agora, mesmo sendo um centurião, um homem importante, que tinha 100 pessoas debaixo dele, onde ele mandava e desmandava, e ele agora se coloca submisso a Jesus Cristo. Jesus está acima dele. Então ele reconhece a autoridade de Jesus. E ele diz: Senhor, assim como eu comando os meus soldados, eis-me aqui, pode me comandar, me dê a ordem, diga o que eu tenho que fazer e será feito. Jesus então admira-se do tamanho da fé deste centurião. E a admiração é interessante, porque Jesus diz que nem Israel, e aí Jesus colocou todo o país, né? Nenhum aqui neste país que eu não tenha visto ainda tamanha fé como deste homem. Então este homem realmente é um homem de valor, é um homem de fé, e certamente ele tenha sido um convertido à fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala então de 3 centuriões que tiveram um contato com o cristianismo e estes então se entregaram ao Senhor. Então, homens gentios que não eram judeus e colocaram a sua vida à disposição de Deus. Pessoas que não conheciam a Deus, ou até mesmo que tinham deuses de outras nações, deuses apenas como eu posso dizer, de imagens de escultura. Então adoravam deuses falsos e não Deus verdadeiro. Então, quando olham para Jesus, estes centuriões reconhecem Jesus como sendo o único Filho de Deus, e assim também ele é Deus. E reconhecendo Jesus como Deus, tiveram dele o perdão de seus pecados e uma vida transformada. Então é necessário, meus amados amigos, irmãos em Cristo, que nós tenhamos esta visão de reconhecimento, que o nosso papel com relação a Cristo é reconhecer a sua autoridade. E onde se encontra essa autoridade de Cristo hoje? Como nós podemos reconhecer essa autoridade em nossos dias? Através da palavra de Deus. Reconhecemos a autoridade de Deus através dos servos do Senhor, que Deus tem elevado e colocado em posições de liderança na igreja. Então, reconhecer a autoridade do seu pastor, isso é muito importante. Por quê? Porque reconhecendo a autoridade dele, eu estou reconhecendo a autoridade vinda de Deus. Foi Deus quem colocou ele naquele lugar para cuidar de mim. Por isso eu obedeço, por isso eu reconheço, por isso eu sigo. Interessante porque esse esse gentio, esse centurião, nem sequer era um judeu. Ele não tinha então um trato, um conhecimento afinado com as escrituras do Antigo Testamento. No entanto, na visão dele, Jesus é o Filho de Deus, e o poder que estava nele, ele sabia que poderia curar aquele servo que ele tinha com muito prestígio. E assim o Senhor fez na sua vida. Em Mateus, capítulo 28, verso 18, Jesus fala sobre a autoridade que lhe foi dada. E essa é a autoridade que nós devemos reconhecer. Mateus 28, 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Muito bem. Então esse texto está inserido no contexto do final do ministério de Jesus aqui nessa terra. Então ele afirma a todos que estavam ali ao seu redor, os seus discípulos, que estavam ali prestes a ver a sua ascensão aos céus, a sua subida aos céus, retorno dele para o trono da graça e da glória. E então naquele momento ele diz: olha, toda autoridade me foi dada. Aonde? Nos céus e na terra. Em outras palavras, é Jesus que manda. Se ele mandou, nosso papel é obedecer. Então, reconhecer a autoridade de Jesus é reconhecer
o seu poder, poder vindo dos céus, autoridade dada por Deus. É interessante como nós muitas vezes obedecemos regras e pessoas que não têm nenhuma influência na nossa vida, e que muitas vezes são incoerentes, irresponsáveis com as ordenanças. Mas Jesus, ele é um Deus amoroso, é um Deus cuidadoso, é aquele que ordena, aquele que sabe que realmente tem valor e importância para a nossa vida. Ele quer que nós vivamos uma vida de plena graça e obediência à vontade de Deus. Que possamos assim, meus amados, reconhecer a autoridade de Jesus. Autoridade essa que veio a este mundo para nos dar a luz, para nos dar direção, para nos ajudar a compreender as verdades de Deus. E essa autoridade também nos é concedida. Como servos de Deus, nós temos a autoridade de anunciar o Evangelho, que nós vamos ver no próximo ponto. Então, o segundo reconhecimento é o reconhecimento da ordem de Jesus. Então, na primeira história que nós vimos aqui de milagre, de cura, aquele homem pediu que Jesus desse uma palavra, e ele iria reconhecer essa autoridade e iria obedecer. Aqui no segundo ponto, vamos ver do verso 11 ao 17. A ressurreição da filha da viúva de Naim. Em um dia subsequente, quer dizer, logo em seguida, em outro dia, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tomou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Essa é outra história muito interessante. O contexto aqui de uma mulher viúva. Lembrando que a viúva, naquele tempo, era algo muito comum. A viuvez, naquele tempo, era algo muito comum, porque se vivia muito em batalhas, em guerras. Além disso, havia muitas doenças que não tinham medicamentos adequados. Então, as pessoas, ao contrair certas doenças, morriam muito cedo. Então, era muito comum. Essa mulher, então, já havia perdido o marido e agora estava perdendo o seu único filho. Então, essa mulher se encontraria em uma situação de extrema necessidade. Até porque uma viúva, quando o marido morria, se ele tivesse um irmão mais novo que não fosse casado, esse irmão deveria tomar essa viúva como esposa, ter filhos com ela, para que ela pudesse ter sustento, para que ela pudesse ser sustentada. Então, essa era uma das leis que havia naquele tempo. Então, certamente, ela era viúva e não tinha nenhum irmão solteiro, ela teve que continuar viúva, e agora, tendo um filho, esse filho perecendo, morrendo, como ficaria a vida dela? Sem ter recursos, sem ter ajuda, sem ter quem pudesse sustentá-la. E ali Jesus pôde ver nos olhos daquela mulher, através do pranto, do choro daquela mulher, tamanho a situação que ela iria enfrentar, tamanha dificuldade ela iria enfrentar na vida. E Jesus quebrou um protocolo. Veja só, sendo um judeu, o judeu ele não pode
tocar no esquife. Quando eu estava lá no seminário, eu lembro agora de uma brincadeira, vamos lá. Lá no seminário fizeram uma pergunta para a gente: qual instrumento Jesus tocou? Né? Jesus era músico, que instrumento Jesus tocou? Aí um irmão lá lembrou desse texto e disse: Jesus, eu sei qual instrumento que Jesus tocou. Eu disse: qual foi, irmão? Jesus tocou o esquife. Aí todo mundo riu, porque esquife não é um instrumento. Esquife é a maca onde carregavam o falecido, defunto. Então aqueles homens estavam com a maca no ombro, né? Algo feito de madeira, o corpo enrolado em um pano, em cima daquela madeira, e ali Jesus tocou naquela madeira onde o defunto estava. E aquilo era impuro. Assim como entrar na casa de um gentio tornava a pessoa impura, Jesus não podia tocar naquele lugar. Mas ele tocou, quebrando o protocolo, e ali naquele momento, porque ele iria fazer um grande milagre. Então assim ele operou aquele milagre, e um milagre muito interessante, porque esse milagre ele revela algo muito importante, que nós precisamos reconhecer. É reconhecimento da ordem de Deus. Então o segundo ponto é reconhecendo a ordem de Deus ou de Jesus. Então nesse reconhecimento da ordem, vemos quando Jesus pede para que pare aquele velório. Então está ali o pessoal chorando. Naquele tempo havia também as caspideiras, né? As mulheres que eram pagas para chorar. Já pensou? Alguém ser pago para chorar? Mas havia também naquela época. E ali então iam as pessoas chorando, se lamentando. Jesus pediu que parasse. E eles obedeceram a ordem. É interessante isso, né? Porque Jesus não fazia parte da família. Jesus não era nem um governador, nem um comandante. E por que eles pararam? Reconheceram a sua ordem, obedeceram, reconheceram sua autoridade e a sua ordem. E aí então, ao parar, Jesus faz outra ordem. E essa ordem agora é direcionada ao que estava morto. Isso é interessante, porque aqui então diz assim: chegando-se Jesus, verso 14, tocou o esquife, que não é instrumento musical, viu? Tocou o esquife e pararam os que conduziam o jovem. E ele disse então: jovem, eu te mando. Em outras palavras, eu ordeno, levanta-te. E então, imediatamente, aquele jovem sentou-se e passou a falar. Então, que maravilha é entender essa grande palavra de Deus. Primeiramente, reconhecer a autoridade de Jesus. Quem tem a autoridade de ressuscitar mortos? Que não seja Deus. Então, o Jó, né, quando a gente lê aquela história de Jó, a gente vê que ele diz assim na palavra dele: que Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Ele reconhece o Deus na morte e na vida. Então isso é muito importante, o reconhecimento de Deus, o poder dele sobre morte e vida. Reconhecendo então esse poder, reconhecemos agora a sua ordenança, a sua autoridade, o seu mandamento. Então quando Deus manda que algo que esteja morto reviva, isso vai acontecer, não tenha dúvida. Sabe por quê? Isso aconteceu comigo e com você. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o que foi que Deus fez? Nos trouxe luz, que é Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus nos trouxe vida através desta luz. Então agora nós estamos vivos e podemos obedecer à ordem do Senhor. Então aquele jovem ouviu esta palavra. Mas como, pastor, você estava morto? É algo sobrenatural. Então Deus falou àquele jovem, ordenou: levanta. E ele imediatamente levantou. É interessante, vamos fazer um teste aí para a nossa vida, né?
Como anda a nossa vida diante de Deus? Será que estamos verdadeiramente ouvindo e seguindo a voz de Deus? Será que estamos dando ouvido às ordens do Senhor de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura? Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus em deixar o pecado, fugir da escravidão do pecado? Será que estamos ouvindo essa ordem de Deus? Meus amados, é muito importante, porque só escuta a ordem quem reconhece que essa ordem vem de alguém com autoridade. Então, como estão ligados um ponto ao outro, é importante eu reconhecer a autoridade de Cristo, saber que Ele é Deus, reconhecer que Ele deu a vida por mim, Ele tem todo o poder sobre minha vida, e então eu vou seguir a sua ordem. Então é consequente. Eu tendo reconhecido a autoridade de Cristo, eu reconheço a sua ordem. Quando eu não obedeço a Deus e a sua palavra, automaticamente eu não estou reconhecendo a sua autoridade, o seu poder sobre a minha vida. Então é importante, meus amados, que nós reconheçamos o poder de Deus e o poder que Ele tem sobre a nossa vida. Ele nos fez e Ele nos comprou. Então nós somos dele por dois motivos. E então no verso 28 de Mateus, versículo 19, diz assim, Mateus 28, 19, a continuação daquele texto que nós lemos anteriormente. Ele diz assim, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vemos Jesus recebendo de Deus essa autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele então ordena. Qual é a ordem dele para nós? Ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações. A ordem aí nesse texto ela é dupla. Não é só ir. A ordem é ir e fazer discípulo. Ou indo, fazer discípulo. Por onde quer que você vá. Você vai na padaria comprar pão, faça discípulo. Você vai na fila, pegar fila para receber aí teu auxílio emergencial, pois faça discípulo. Você vai trabalhar, faça discípulo. Você vai para a escola, faça discípulo. Então a ideia do texto aí é por onde quer que eu vá, eu devo seguir a ordem do mestre. E qual é a ordem do mestre? Fazer discípulo. Indo por todas as partes, por todos os lugares. E aí ele usa no texto aqui alguns lugares como Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Então é a continuação do versículo 19, né? No verso 20. Então temos aqui esse reconhecimento. Primeiro, reconhecimento da autoridade. Segundo, reconhecimento da ordem. E por último, o reconhecimento do poder. Então devemos reconhecer Jesus Cristo nessas três instâncias, na autoridade, na ordem e no poder. No poder, vejamos o versículo 18 ao 23. Jesus envia mensageiros. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: és tu aquele que está para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anuncia-lhes o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço.
Muito bem. Então, o que Jesus reflete aqui diante dos discípulos de João Batista é quem ele era. E a característica que ele destaca da sua pessoa é o poder. Olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus, eu sou o Messias, eu sou o prometido que viria para salvar essa humanidade. Porque esse era o dilema, essa era a pergunta. João Batista, ele era primo de Jesus, filho de Isabel, que era prima de Maria, né? Então, primo em segundo grau. Ele então tinha um relacionamento com João Batista não tão próximo, mas ainda assim o reconhecia, porque João Batista, no dia do batismo, Jesus procurou João Batista para que o batizasse no Rio Jordão, e João Batista disse: olha, não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Quer dizer, João Batista reconhecia Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas nesse instante estava havendo uma certa dúvida, um certo dilema. Provavelmente a expectativa de todos os judeus, não só de João Batista, era que Jesus instituísse o reino de Deus imediatamente. Quando Jesus viesse, ele iria expulsar os romanos e instituir o reino milenar, né, o reino celestial aqui na terra, e tudo ficaria bem. Só que João Batista, como também os judeus, se enganaram, porque o reino de Deus não é nessa terra, o reino de Deus é lá nos céus. Quando um dia nós viremos, seremos arrebatados e depois retornaremos na Nova Jerusalém, onde reinaremos por 1000 anos sobre esta terra. Aí sim, o trono de Deus descerá a essa terra, onde reinará sobre essa terra. Mas Jesus se refere a um reino nos céus, o reino de Deus. E aí havia uma confusão, uma má interpretação, e aí por isso talvez que João Batista envie os seus mensageiros até Jesus para tirar essa dúvida. Olha, eu creio que ele seja, mas vamos lá fazer essa pergunta para ele, eu nunca fiz, então vamos fazer. E aí certamente foi essa a ideia. Eles chegaram lá e questionaram: Jesus, João Batista mandou nós virmos para te perguntar: és tu mesmo o Messias ou devemos esperar outro? E aí a resposta de Jesus qual foi? Através da cura. E aí Jesus curou várias pessoas naquele momento. Verso 22. Então Jesus lhe respondeu. Antes disso, verso 21. Na mesma hora curou Jesus muitos, de moléstia, de flagelo, de espíritos malignos, deu vista a cegos. E aí ele responde no verso 22. Vai até lá, João Batista, e diz para ele: o que foi que vocês viram? Vocês viram o quê? O meu poder. Quem é que tem poder igual a mim? Somente Deus. Então eu sou o Filho de Deus. Então isso é muito maravilhoso, irmãos. Quando eu leio isso, isso brilha nos meus olhos, né? Eu olho para isso aqui, eu consigo contemplar a grandeza de Deus, eu consigo ver o poder de Deus. E sabe, irmãos, é isso que nós precisamos diante da situação que nós estamos vivendo. Tanta tristeza, tanta angústia, tanto medo, que nós possamos crer no poder que está em Cristo Jesus. E aí, se nós crermos na sua autoridade, nós obedecermos às suas ordens e crermos no seu poder, né, tudo vai dar certo na verdade. Não tem como dar errado, vai dar certo, porque o Senhor está no comando, é o Senhor que está dirigindo a nossa vida. Então não precisamos temer, não precisamos duvidar, porque o Senhor tem todo o poder. Então aqui as palavras de Jesus foram para confortar João Batista. João Batista, tem paciência, João Batista. Eu estou fazendo a obra, eu estou espalhando a palavra de salvação. Não é chegada ainda a hora, tanto que ainda tinha muito para Jesus percorrer. Mas João Batista já estava preocupado, porque havia a sua vida também passar por dificuldades. João Batista esperava que esse reino se aproximasse, viesse logo. João Batista já havia muitos anos pregando e anunciando: arrependei-vos e convertei-vos. E aí essa palavra
que ele esperava, que ele estava aguardando de Jesus, era confirmatória, né? Para que ele pudesse continuar fazendo a obra. E aqui, irmãos, nos traz também uma aplicação para a nossa vida. Reconhecer o poder do Senhor. Às vezes a gente duvida do que Deus pode fazer. Às vezes a gente duvida da nossa própria capacidade. Mas eu não posso, como é que pode? Deus tem me mexido comigo, falado ao meu coração para eu fazer determinada coisa, mas eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus ele não chama os capacitados, de forma alguma. Ele capacita todo aquele que ele chama. Você acha que os pescadores que ele encontrou lá, frustrados, que tinham passado a noite pescando e não haviam pegado nada, ele viu potencial naqueles homens? Ele chamou aqueles homens para serem pescadores de homens. Certamente Jesus, ele estava pronto a operar um grande milagre na vida daqueles homens. Como está pronto para operar na sua vida, desde que você se disponha a fazer a vontade de Deus. Pedro, aquele que duvidou, aquele que negou Jesus 3 vezes, no livro de Atos, na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Veja o tamanho do poder. Esse poder estava em Pedro? Era Pedro que era poderoso? Não. O poder é de Deus. E ele concede a todo aquele que reconhece a sua autoridade, a todo aquele que obedece às suas ordens. E aí ele concede poder. Ele diz lá na sua palavra em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então assim o Senhor tem nos dado poder, e este poder precisa ser reconhecido, porque ele vem do Senhor. Então não se ache uma pessoa incapaz. Saiba que Deus escolhe as coisas loucas, pequenas deste mundo para transformar em grandes e importantes. Então não duvide do poder de Deus, apenas creia e obedeça. No livro de Lucas 6,19 diz assim: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então as multidões reconheciam o poder que saía de Jesus. Me trouxe agora à memória aquela história da mulher do fluxo de sangue, né? Que há 12 anos sofria com hemorragia. E então ela teve um pensamento: eu vou até Jesus, eu vou tocar nas suas vestes, porque se eu tocar nas vestes eu serei curada. E aí ela fez, tocou, e Jesus parou no meio de uma multidão e gritou: alguém me tocou! Quem me tocou? E aí naquele momento os discípulos ficaram sem saber o que dizer. Mas Senhor, uma multidão te aperta, como é que tu pergunta quem me tocou? Ele disse: alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. E aí naquele instante a mulher se revela, e aí então o Senhor lhe dá a salvação. Meus amados, é o reconhecimento, reconhecer o poder de Deus. Reconheça o poder de Deus na sua vida, no que Ele é, no que Ele pode fazer na sua vida. Deus pode fazer grande mudança, grande transformação. Não duvide do poder de Deus, apenas creia e obedeça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo então, na lição de hoje, aprendemos que o reconhecimento é o elo que nos aproxima de Deus e, consequentemente, do seu poder salvador. Você quer ser salvo? Pois reconheça a autoridade de Cristo, a sua ordem e o seu poder. Creia, obedeça, siga a Jesus, reconhecendo o seu grande poder. Romanos 1, do 18 ao 22, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que Deus se pode conhecer e é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulo no seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, em outras palavras, aquele que não reconhece a autoridade, a ordenança e o poder de Deus, esses são loucos, porque não conhecem a Deus. Se você, meu amado, ouviu essa mensagem e tem esse reconhecimento, reconhece o valor de Deus, da sua pessoa, quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida, então entregue a sua vida a Jesus. Receba Jesus no seu coração agora. Peça a Ele para entrar no seu coração e fazer morada. E certamente esse poder será transformador na sua vida, pois Ele fará de ti uma nova criatura. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por mais uma oportunidade que podemos aqui refletir sobre Tua palavra. E mais uma lição, ó Pai, que podemos tirar das curas que o Senhor operou neste mundo. Pai querido, nos ajuda a reconhecer dia após dia o Teu senhorio em nossas vidas. Reconhecendo, ó Pai, a Tua autoridade, reconhecendo, ó Pai, as Tuas ordens e o Teu poder, para que assim possamos viver uma vida grata ao Senhor, uma vida em obediência e uma vida que certamente glorifica o Teu santo nome. Quero te agradecer por cada um aqui presente. Eu te peço, ó Pai, se alguém que ouve essa mensagem e ainda não fez uma confissão de fé, que ele possa, Senhor, por meio dessa pregação, refletir e reconhecer que precisa de Ti e possa entregar a vida em Tuas mãos, para que assim o Senhor possa fazer morada e transformá-lo através do Teu poder. E eu te peço, ó Pai, te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.